As especiações podem ser entendidas como processos que levam à formação de novas espécies e nos traz novas descobertas. O processo de especiação deu origem a uma enorme diversidade de organismos. Oi, eu sou Camila da turma 302 e vamos falar sobre processos de especiação e seleção natural. E a partir de uma análise de derivação genética e recombinação, foi possível analisar o surgimento de novas espécies e desde então esse estudo vem sendo desenvolvido. Elas ocorrem em virtude das diferenças surgidas no genoma de populações diferentes de uma mesma espécie, que ocasionaram o isolamento reprodutivo e, consequentemente, o aparecimento de duas espécies diferentes, como, por exemplo, peixes da família dos barrigudinhos. O isolamento reprodutivo consiste na incapacidade de os indivíduos trocarem os genes através do cruzamento. Podemos dividir a especiação em 3 tipos básicos, tendo em vista aspectos geográficos. A especiação alopátrica, que são populações isoladas, baseia-se na formação de novas espécies em populações geograficamente isoladas. Com o isolamento geográfico entre duas populações, os cruzamentos entre seus membros deixam de ocorrer. Assim, o fluxo gênico é interrompido, de modo que alguma característica nova em uma das populações não seja compartilhada com a outra. Com o passar do tempo, a tendência é que a adaptação particular de cada uma conduza a um isolamento reprodutivo. O isolamento geográfico entre populações de uma espécie pode ocorrer por eventos de vicariância ou de dispersão. Por isso, existem 2 tipos principais de especiação alopátrica, baseados na forma de isolamento geográfico. A especiação parapátrica, população de distribuição, ocorre sem que haja um isolamento geográfico. As populações da mesma espécie estão em uma área única, com diferentes habitats adjacentes. Entretanto, mesmo que não exista uma barreira física para o fluxo gênico, a população não cruza aleatoriamente. Em geral, ocorre quando a espécie espalha-se por uma grande área, com ambientes diversificados. Os indivíduos são distribuídos por uma ou mais áreas adjacentes, com diferentes nichos e pressões seletivas. Essa situação leva cada população à sua adaptação local e, consequentemente, a se tornarem novas espécies. Especiação simpátrica dentro da área de distribuição da população. Ocorre quando 2 populações da mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não há cruzamento entre as mesmas, o que leva a diferenças que resultam na especiação. Este tipo de especiação é uma barreira biológica que impede o intercruzamento. Na natureza, a especiação simpátrica pode ser observada e explicada através de 2 mecanismos: a seleção disruptiva e as alterações cromossômicas. O modo mais comum é por poliploídia, mutação, que representa um aumento no número de cromossomos. Esse mecanismo ocorre mais em plantas do que em animais. Novas espécies podem surgir de modo abrupto, em consequência de mutações cromossômicas. Era uma vez artista famoso, uma famosa viagem, pássaros famosos. A um homem famoso, Charles Darwin, está associada também uma famosa viagem, a que ele fez aos 26 anos de idade, a bordo do navio Beagle, em 1835. Ficaram também famosos os pássaros que ele observou, conhecidos como tentilhões de Darwin. A viagem do Beagle foi muito longa, levou 5 anos. Ao longo da viagem, Darwin observou, coletou e registrou diversas formas de vida nos diferentes lugares por onde passou. Darwin visitou a costa brasileira, conheceu Salvador e o Rio de Janeiro. Ficou encantado com a riqueza da vida que viu na costa brasileira e também chocado com as atrocidades cometidas contra os escravos. Um local especialmente importante para as coletas e observações de Darwin, o arquipélago de Galápagos. Este arquipélago é constituído por 10 ilhas e pertence ao Equador. As características da flora e da fauna das diferentes ilhas apresentavam algumas variações significativas, e alguns seres vivos eram exclusivos de uma ou outra ilha. A partir das ilustrações e da classificação feita por um artista e ornitólogo da época, Darwin compreendeu que o bico das aves, os tentilhões de Galápagos, mudou ao longo das gerações para se adaptar aos diferentes tipos de alimentos encontrados. Sementes de vários tamanhos e diversos insetos, disponíveis nas ilhas de Galápagos. No seu diário de Beagle, ele escreveu sobre os pássaros,
Observando a gradação e a diversidade da estrutura de um pequeno grupo de pássaros, intimamente relacionado, é realmente possível imaginar que de uma pequena parcela de pássaros no arquipélago, uma espécie tenha sido selecionada e modificada para diferentes fins. Anos depois da viagem, Darwin traduziu sua compreensão da adaptação dos tentilhões às condições das diferentes ilhas em uma teoria completa da evolução, na qual enfatizou o conceito de seleção natural. A seleção natural é aquela que decorre da sobrevivência a indivíduos mais aptos no ambiente. Os mais aptos sobrevivem, se reproduzem e passam características favoráveis para as gerações seguintes. A seleção natural pode ser cientificamente testada em todos esses campos, podendo ser considerada uma das mais poderosas ideias em todas as áreas da ciência, e a única teoria que pode ser considerada como unificadora da área de biologia. A seleção natural é um dos principais fatores evolutivos e representa um grande legado de Charles Darwin. Darwin e Wallace perceberam que nem todos os membros de uma população necessariamente têm a mesma chance de sobreviver e se reproduzir. Em função de pequenas variações fenotípicas, alguns indivíduos são bem mais adaptados ao seu ambiente do que os outros. Os indivíduos mais bem adaptados são mais aptos e tendem a sobreviver e se reproduzir, passando parte de suas características para a próxima geração com maior frequência. A seleção estabilizadora é o tipo mais comum de seleção natural nas populações atuais. Como o nome sugere, ela seleciona os organismos com fenótipo intermediário. Isso quer dizer que indivíduos muito fora da média são eliminados. Um exemplo de seleção estabilizadora ocorre em algumas regiões africanas, onde se observa a presença de um alelo recessivo, que determina anemia falciforme, uma doença relativamente grave. Apesar de grave, muitas pessoas apresentam o gene, entretanto em heterozigose. A permanência desse gene é importante porque confere proteção contra a malária, uma doença comum em certas regiões africanas. Nesse caso, portanto, a seleção natural privilegiou a permanência do gene em heterozigose, diminuindo a frequência do gene em homozigose. Seleção direcional. A seleção direcional é o tipo de seleção natural em que o fenótipo extremo é favorecido e tem sua frequência aumentada na população. É o tipo de seleção que provoca mudanças mais rapidamente que as outras, sendo o tipo mais usado nas seleções artificiais. Um exemplo de seleção direcional pode ser observado em salmões que vivem no noroeste do Pacífico. Eles têm apresentado uma redução em seu tamanho nos últimos anos, por causa do aumento de pesca com rede na região. Esse tipo de pesca acaba selecionando indivíduos maiores, o que fez com que os menores apresentassem vantagem sobre os outros, uma vez que não eram capturados. Já a seleção disruptiva favorece os indivíduos que apresentam fenótipos extremos, diminuindo assim o número de indivíduos com fenótipos intermediários. Como exemplo, tem-se plantas com diferentes tamanhos de sementes, vivendo em um ambiente onde existem besouros que se alimentam de sementes de tamanho mediano, desprezando as pequenas e grandes. Diante disso, as plantas que apresentam fenótipos extremos, ou seja, as produtoras de sementes pequenas e de sementes grandes, serão favorecidas. E aqui encerramos mais um diálogo sobre assuntos da evolução. E futuramente talvez estejamos errados ou não teremos tanta certeza do que nos foi ensinado. Porque, como disse Franz Kafka, o momento decisivo da evolução humana é permanente. Por isso estão certos os movimentos revolucionários do espírito, que declaram nulo tudo o que veio antes, pois nada ainda acontece. Aguardamos ansiosos por novas descobertas.